Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática e a gente vai dar continuidade essa semana ao nosso conteúdo, né? A gente vai estar aqui resolvendo alguns probleminhas. E sempre eu começo as aulas agradecendo a presença de quem está aqui ajudando a gente sempre nessa tradução para a Língua Brasileira de Sinais. Hoje quem está comigo é a Adriele, mais uma vez, ela está ficando fera em matemática já, super me ajudando aqui para transmitir um pouquinho de conhecimento para todo mundo, né, gente? A gente tem o formato da aula digital que possibilita, né, que vocês assistam nesse momento ao vivo e depois que vocês visualizem no YouTube através do celular, do computador, né, ou até mesmo da TV, se for smart. Então, toda vez eu estou colocando agora para vocês começarem a se familiarizar com o canal, né, com a carinha do canal. O canal lá no YouTube é o Educa Recife, você vai buscar, se inscrever nesse canal. E no caso específico de vocês, sexto ano, tem uma playlist lá, específica com a tua série. Os vídeos estão sendo salvos com a data, com o ano, mas aí no caso vai estar na playlist de vocês, né? E com a disciplina. Então, hoje, por exemplo, aula de matemática, você pode anotar a data, o conteúdo que você vai ficar em dúvida para você rever essa aula, para você reestudar, não é? E aí você consegue achar facilmente lá no canal, tá bom? Eu queria agradecer, gente, tá? Apesar da imagem ter sido um recorte assim, eu queria agradecer uns comentários que começaram a chegar pra gente. Estou muito contente com esse retorno, tá? Então, na aula do dia 12 desse mês, que o tema era de números primos e compostos, a Sara e a Sofia comentaram, dizendo que a explicação estava legal, que gostaram da aula, acharam interessante, e eu fiquei muito contente de receber esse carinho, tá bom? Na aula mais recente, né, que foi na da segunda-feira, no dia 17, a gente teve o comentário da Maria Júlia e da Belzinha, dizendo que adorou também, dizendo que gostou do exercício que eu propus, da tarefa, e é isso que faz a gente continuar, pessoal. Eu estou gostando muito de receber essas informações de vocês. É interessante que, além de vocês colocarem os comentários, as dúvidas, os elogios, as sugestões, coloca o nome da escola também, porque aí a gente consegue citar e vocês se reconhecerem aqui, né? De qual que escola é, por exemplo, a Maria Júlia, né? Porque aí a gente vai conseguir associar a participação tanto do aluno quanto da escola aqui, tá bom? Então, as meninas já fizeram uso ali do chat, né, colocando suas sugestões ali nos comentários do YouTube. O chat no aplicativo, em breve, a gente já está conseguindo se organizar para isso, mas lá no YouTube a gente já consegue essa interação. Eu trouxe aqui para a gente poder perceber que já começa a surgir essa comunicação, né, gente? Entre o professor que está aqui e vocês que estão aí assistindo as nossas aulas, tá bom? Então, fiquem à vontade para utilizar lá o mecanismo de comunicação. E aí a gente vai trazer, vez ou outra, para poder agradecer, para poder tirar uma dúvida que está escrita lá também, tá certo? Então, né, como sempre, é interessante recomendar, dizer que a gente está utilizando o recurso certinho. Aqui eu estou utilizando o Canva para gerar essa apresentação para vocês. E o meu emoji, ele vem dessa plataforma, né, do Bitmoji, possibilita que eu faça várias carinhas, que eu apareça de várias situações, para que a gente consiga tornar a aula mais divertida, tá bom? E para a gente conseguir acompanhar esse conteúdo, a última aula desse conteúdo, ele vai estar no material da semana 22, na Escola do Futuro, tá? Então, você vai procurar lá no Google, né, Escola do Futuro em Casa. Lá você vai seguir os passos para acessar esse documento no sexto ano, na semana 22. E nesse documento você vai ter acesso ao conteúdo dessa semana para todas as disciplinas, tá certo? Bom, vamos relembrar aqui o que foi que a gente viu nas aulas passadas, né? Essa semana a gente está vendo alguns mecanismos de como que a gente pensa, como o nosso cérebro funciona para poder resolver um problema. E aí o que a gente começa a pensar, assim, diante da matemática em si, né? Ah, professora, é só saber fazer as operações. Tá, não é só isso. Ah, a matemática só serve para que a gente consiga fazer as contas. Também não é só assim. O primeiro exemplo que a gente começou falando foi justamente da organização dessas atitudes, né? Então, se eu já consigo organizar, mesmo que não seja para resolver um problema matemático em primeiro, segundo, terceiro, e sabe que a segunda atitude, se for tomada antes da primeira, não vai dar certo, então a gente já começa colocando uma organização, uma cronologia, né? Para que a gente consiga, de fato, executar aquela tarefa e conseguir sucesso
sucesso naquilo ali, tá? Então, vamos observar aqui os tópicos, né? A gente viu o método para resolver os problemas. A gente viu que a ordem das operações, elas vão importar. Precisamos ter cuidado com essa informação. A gente viu as expressões que representam, que expressam outras operações. E a gente viu na aula de ontem problemas de partilha que vão utilizar essas expressões. A gente tem aqui 4 situações em que a nossa atenção foi dada em cada uma delas de maneira bem minuciosa para que a gente conseguisse entender o quão é importante esse pensamento organizado para resolver um problema, tá? Então aqui, ó, eu fiz 2 mapinhas mentais, né? Um em formato de lista e outro em formato de ramificação, para a gente conseguir lembrar da estrutura que a gente está criando nessa semana, tá? A primeira estrutura que a gente criou foi o método para resolver o problema, né? Lembrando que a gente está utilizando o método em preto e destacando quais são as nossas atitudes em cada etapa em azul. Então, o método ele consiste em 4 passos. O primeiro passo é ler o texto com atenção. O segundo passo é planejar como resolver. O terceiro é executar esse plano. E o quarto passo é verificar se a resposta que a gente encontrou está de fato correta, tá bom? Só que para que a gente consiga executar essa situação, né, esse planejamento aqui, essa organização, a gente tem, dentro de ler o texto com atenção, que destacar as informações importantes. Então, dentro desse primeiro passo aqui, desse primeiro tópico, eu estou colocando qual que é a nossa atitude diante daquele problema que foi apresentado, tá certo? No segundo momento, que é o planejamento, né? A gente vai planejar isso, então a gente tem que colocar o que eu falei, as ordens das operações que vão ser realizadas. Quem que vem primeiro, quem que vem depois. Será que se eu trocar essa ordem vai influenciar na minha resposta que eu tiver? Então é importante que esse planejamento seja bem feito, com a ordem correta das operações que eu vou realizar, para que a conta não tenha o resultado errado, né, gente? Depois a gente vai executar o plano. Peraí, então a gente vai fazer a execução desse plano de acordo com o meu planejamento. Se eu planejei direitinho, então a execução tem que dar certo, tá bom? Aqui na execução vai ser realizar os cálculos, né? Se você fez o planejamento da ordem, agora você vai, de fato, fazer as continhas, tá? E depois você vai verificar se a resposta encontrada é a correta, a gente vai tirar uma prova, né? Mais ou menos assim, e aí é a ideia de confirmar essa resposta, tá certo? Outro mapinha mental que eu disse a vocês que eu também produzi, para que a gente conseguisse perceber essa relação entre esses termos que chamam algumas operações, está apresentado aqui no slide, ó, e aí a gente percebe que são expressões que a gente utiliza no nosso dia a dia, mas que quando aparece num problema matemático, eu consigo traduzir isso através de uma operação, relacionando os valores uns com os outros, tá certo? Então, aqui a gente tem, né, os que eu apresentei anteriormente e deixei para vocês a atividade de vocês colocarem aí outros termos. Na fração, por exemplo, eu mencionei a terça parte, mencionei metade, mas também mencionei um quarto, né? Mencionei um quinto. Então, existem essas expressões, a quinta parte, a quarta parte, que a gente começa a perceber essa relação que pode ser estabelecida com outro valor. Se eu tenho a quarta parte, é quarta parte de alguma coisa. Então, como é que eu vou escrever esse tipo de relação, tá bom? E aí a gente vai para a nossa definição apresentada ontem também, que os problemas de partilha são um tipo especial de problema, envolvendo as operações aritméticas, porque requer a distribuição de uma quantidade em 2 ou mais partes desiguais, mediadas por relações comparativas entre essas partes. Então, peraí, professora, está uma definição muito grande. A gente explorou um pouquinho dessa definição, a gente viu exemplos ontem e eu trouxe alguns exemplos práticos para a gente conversar nessa resolução, tá certo? Nesses problemas de partilha que a gente vai ter aqui, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Na aula anterior, eu trouxe esse problema, foi o último problema que a gente resolveu. Depois, a gente voltou para perceber todos os elementos daquele esqueminha que a gente fez. Então, não é apenas a resolução do problema, é aplicar aquele método que a gente viu de ler com atenção, destacando as informações que eram necessárias. Depois, a gente fez o planejamento de como executar isso.
Depois a gente realizou os cálculos e, por fim, a gente fez a prova, né? Verificou se aquela resposta dava certinho mesmo. Então, vamos lá, ó. Só para a gente relembrar, porque a gente tem outros exemplos aqui, né? A gente tinha, José tem certa quantidade de figurinhas e seu irmão tem o triplo dessa quantidade. Então, certa quantidade, aqui está até no singular, né? Então, quantidade, ele tem uma quantidade e o irmão dele tem o triplo. Então, o triplo é 3 vezes, né? Juntos, eles têm 52 figuras. Quantas figuras cada irmão tem? Então, a gente destacou aqui, ó, juntos, da ideia de juntar, de somar, né? A gente tem certa quantidade, uma quantidade, e aqui a gente tem o triplo, então é 3 vezes essa quantidade. Como é que eu vou escrever isso para tentar relacionar esses valores e resolver esse problema? Ó, então, José vai ter uma parte, o irmão vai ter 3 vezes a quantidade que José tem, então são 3 partes. Significa que essa divisão ela vai ser feita em 4 partes, né? 4 partes aqui nesse caso, idênticas. Então, a gente tinha, ó, 52 no total, dividindo para 4 partes. Cada uma das partes, deixa eu botar assim, né, para ficar mais fácil, elas vão ser 13 figurinhas. Só que o José, ele vai ter uma parte só. E essa uma parte vai ser correspondente a 13 figurinhas, né? E o irmão vai ter 3. Então, essas 3 partes vai ser 3 vezes 13, que vai dar o nosso 39. E como é que a gente tira a prova disso? Então, a gente vai pegar o 39 mais o 13, que vai dar o nosso 52, tá certo? Então, a gente fez o destaque, depois a gente planejou a execução, separando a quantidade de partes. A gente começou fazendo os cálculos e quando chegou no final, a gente tirou a prova utilizando os resultados, para ver se dava certinho mesmo. Essa é a ideia, tá bom? Então, vamos lá. Eu trouxe mais alguns exemplos aqui para a gente trabalhar com essa ideia do problema de partilha. Eu sei que você já deve estar acompanhando a nossa aula aí com o caderno, com o lápis, e aí você vai tentando acompanhar e resolver junto com a gente, tá certo? Vamos lá. Aqui a gente tem problemas de idade. Então, aqui as idades de Maria e de Carla, sua irmã, somam 36 anos. Sabe-se que Maria tem 8 anos a mais que Carla. Quantos anos tem cada irmã? Então, a gente já começou aí com a nossa leitura, identificando qual que é esse termo, né? Qual que é essa parte que chama a atenção da gente, que diz assim, olha, eu preciso ter cuidado, elas não têm a mesma idade. Apesar de ser 2 irmãs, eu não vou pegar o valor e dividir para 2. O planejamento que a gente vai fazer para executar isso tem que contemplar esse detalhe. Então, vamos fazer o passo a passo aqui agora, tá? A gente destacou aqui as informações que são importantes, né? Aqui a soma das idades dá 36, então juntando as 2 idades eu tenho esse valor. E aí a gente tem uma informação aqui no finalzinho, ó, Maria tem 8 anos a mais que Carla. Então quer dizer que a gente vai escrever a idade de Maria de acordo com a idade de Carla, né, gente? Olha como que está escrito aqui, ó, idade de Maria vai ser igual à idade de Clara, que eu botei Carla aqui sem querer, mais 8, tá bom? Então, veja, ela vai ter uma quantidade a mais. Essa quantidade a mais, ela vai ser representada através de que operação? Da soma, né? Então, a gente vai adicionar 8 nessa resolução, tá certo? Então, vamos lá. Se ela vai ter 8 a mais, eu vou tirar essa sobra, né? Eu vou fazer uma subtração para remover essa sobra. E daí, quando a gente tira 8 de 36, eu fico com 28. É como se a gente quisesse dizer que agora elas poderiam sim ter a mesma idade. E para isso, eu vou dividir para 2. Então, eu tenho 28 dividido para 2, que vai dar 14. 14 seria o valor da menor, né? A idade da menor pessoa aí. Então, quer dizer que a gente tem Carla com 14 anos. E a pessoa que vai ter a mais que ela? Então, a gente viu que ele vai ter que somar 14 mais 8 para dar o 22 anos, tá certo? Como é que a gente confere isso? A gente vai ter que fazer a soma dos 2 valores que descobrimos para ver se vai dar o valor inicial, que aqui nesse caso deu 36. Então, percebe o que foi que a gente fez? A gente primeiro relembrou quais são as etapas para resolver um problema, né? Então, a gente leu com atenção,
fez o planejamento, executou os cálculos e depois a gente verificou se a resposta estava correta. Quando a gente observa isso relacionado ao problema de fato, o que acontece aqui? A gente tem que a parte escrita, o que a gente fez de definição, está sendo executado. Então, a gente está realizando. Na primeira aula, a gente falou sobre técnica e método, né? Técnica é a realização, é a maneira da gente fazer. E o método é como, é o pensamento, né? Como que eu vou realizar aquilo ali? Qual que é a estrutura que eu vou seguir para realizar aquilo ali? Então, vamos seguir a estrutura já com o exemplo todo resolvido. Eu tenho que, inicialmente, a minha leitura com atenção, destacamos as informações, foi a atitude que a gente colocou ali naquele momento. Depois, a gente planejou essa execução, então, se a gente tem uma quantidade a mais, significa que eu posso tirar essa sobra, né? Como que é o pensamento do a mais? Eu vou tirar essa sobra para ver a quantidade que eu poderia dividir de maneira igual para as duas. E quando a gente vai executar, que é o terceiro passo, isso se transforma em uma continha, né? Isso se traduz numa expressão matemática. Então, a gente fez a subtração, deu 28, agora sim, eu tirei essa sobra e consigo dividir para 2. A gente ficou com 14, que é a idade da mais nova, da primeira irmã. Então, a outra irmã, que tem mais 8, vai ficar 14 mais 8, 22. Última etapa é a verificação. A gente tem 14 mais 22, que dá 36, tá bom? Olha, o que a gente começa a perceber aqui é que essa situação de idade ela é muito frequente. Até mesmo nos desafios da internet, você encontra esses probleminhas, né, de idade. E a gente vai começar a elevar esse nível de probleminhas quando, por exemplo, a gente vai encontrar assim, quando eu nasci, meu irmão tinha 25 anos. Hoje eu tenho 17 e meu irmão tem tantos. Quantos anos de diferença nós temos, ou então o dobro de uma idade com a outra? Esse termo de idade, que relaciona esse passado, presente e futuro, talvez, ele é bem constante nessas brincadeirinhas que a gente encontra pela internet, tá certo? Por isso que eu trouxe aqui também um probleminha com idade, para chamar a atenção de vocês dessa maneira de resolver, tá? Para o próximo exemplo, a gente vai explorar duas maneiras de resolver o problema. E aí, eu quero que vocês prestem atenção nessa sequência que a gente deu. Porque a sequência, acho que já está bem alinhada, né? Vocês já conseguiram entender como que a gente vai fazer os 4 passos. Só que agora a gente vai introduzir uma outra maneira de eu enxergar essas partes que são divididas, tá? Aqui eu tenho assim, ó. Antônio pagou R$ 68,00 pela compra de um livro e um caderno. Sabendo que ele pagou pelo caderno a terça parte do que pagou pelo livro, né? Quais são os valores pagos pelo caderno e pelo livro? Agora, a gente já começou colocando aqui relações com a terça parte, né? Com a ideia da fração. Nas situações anteriores, a gente teve o dobro, a gente teve a mais ou a menos, e agora a gente está trabalhando com a ideia da fração. Como é que eu vou representar essas partes utilizando essa noção de fração? Então, ó, destacando as informações importantes, a gente tem aqui R$ 68,00 para os 2 produtos e está dizendo que ele pagou pelo caderno a terça parte do que ele pagou pelo livro. Então, vamos pensar assim, né? O preço do livro é 3 vezes o preço do caderno, não é não? Se ele pagou pelo caderno a terça parte do que ele pagou pelo livro, então significa que o preço do livro é 3 vezes o preço do caderno. Aqui, para montar uma expressão, a gente está utilizando a ideia de operação inversa, né? Se eu tenho uma coisa que é dividido para 3, para voltar para essa coisa, eu multiplico para 3, né? Então, a ideia é a gente olhar por outra perspectiva. Então, a gente vai ter esse tipo de relação. O livro vai ser 3 partes e o caderno vai ser uma parte. E aí a gente tem essa relação. Esse é 3 vezes esse, ó, o livro é 3 vezes o caderno. E o caderno é a terça parte do livro, né? É a divisão do livro em 3, do valor do livro em 3, tá? Então, para a gente conseguir escrever isso de uma maneira mais simples, até para ajudar na resolução do problema, a gente utilizou essa ideia de transformar essa noção de fração, né, de divisão, em a ideia da multiplicação, né, na ideia da multiplicação.
E aí a gente vai ter agora que dividir o valor total que foi pago em 4 partes. Então, perceba, gente, sempre eu estou usando a mesma ideia de intensidade para vocês. A gente está dividindo esse valor em 2 partes. A parte que corresponde ao livro e a parte que corresponde ao caderno. Porém, o resultado desse cálculo, né, desse probleminha, ele vai ser 2 partes que não são valores idênticos. Por quê? Porque existe relação entre o valor do livro e o valor do caderno. Então, nesse caso aqui, quando eu falo dessa expressão de partes para relacionar o valor, a gente está utilizando a estratégia que a gente já viu no comecinho para relacionar um pedaço com o outro e descobrir a quantidade de partes iguais que eu vou fazer a divisão, mas depois eu preciso identificar quais dessas partes vão ser relacionadas com as 3 do livro e com a única, no caso, do caderno, tá bom? Então, vamos lá. A gente dividiu aqui, o livro representa 3 partes do valor, o caderno vai representar uma parte desse valor e a gente vai dividir para 4 partes, né? Então, 68, tá aqui, que é o valor total, vai ser dividido para 4 e a gente vai ter R$17. Esse 17, ele é a representação de uma parte, né? De um pedaço. Então, a gente vai ter que agora, eu vou separar isso, né? Eu vou ter que fazer a associação para o livro e para o caderno. Então, a gente vai ter, ó, 3 vezes 17 vai me dar R$51, o que corresponde ao preço do livro. E 1 vezes 17, porque é uma parte só, né, gente? Então, a gente vai ter R$17 aqui, tá certo? Perceba que para fazer a verificação, a gente vai fazer a soma dos valores que corresponde a cada uma das partes. E essa soma vai ter que dar igualzinha ao valor que a gente começou, que nesse caso aqui é o 68, tá bom? E aí? Acho que vocês estão acompanhando esse processo, conseguiram perceber até agora como que vai estar relacionada essa parte com a outra. Mas como que é, professora, essa segunda maneira de resolver? Vamos olhar aqui, ó. A ideia do contexto, né, é o mesmo, como eu falei, é o mesmo problema que a gente está observando agora, só que eu posso traduzir essas partes em representações mais claras, ao invés de a gente começar a comparar nesse formato aí. Eu tenho 3 partes e tenho uma parte aqui para relacionar, e eu posso dizer que uma parte representa um triângulozinho. Então, se eu tenho uma parte que representa um triângulo, 3 partes vão ser 3 triângulos, né, gente? Esse daí, eu acho que vocês já começaram a perceber esse método, que a gente também encontra esses desafios de achar o valor da figurinha, né? Achar o valor correspondente a figurinhas, a quadrados, a círculos, quando eles estão relacionados uns com os outros. Aqui a gente começa a introduzir essa parte de representação visual desses pedacinhos. Então, se eu tenho um total de 3 e uma parte, significa que a junção delas vai dar o valor total pago aqui nesse problema, tá? Então, 3 triângulos mais um triângulo tem que dar 68. Então, a gente vai ter que 4 triângulos vai dar 68. Para eu achar o valor de um triângulo, o que eu vou fazer? Vou dividir para 4, né? Então, perceba que a estrutura é a mesma que a gente acabou de resolver. Só que agora, ao invés de a gente perceber isso através da relação, somando as partes e tudo mais, eu estou identificando cada uma das partes através de um símbolo, utilizando uma simbologia para fazer essa representação, tá? E aí a gente descobre da mesma maneira que um triângulozinho desse vale 17, que 3 triângulozinhos desse vai ser a soma. Oxe, professora, não era a multiplicação? E não é, gente. A soma de 3 números idênticos é a multiplicação vezes 3 desse número. 3 vezes 17 é 17 mais 17 mais 17, ué. Então, vai dar 51, tá certo? A ideia é a mesma. E aí, a gente tem essa noção, né, gente? Para finalizar o nosso problema. A gente percebe que a gente trocou a parte que era idêntica, né, as partes que eram idênticas, por figuras também idênticas. E a gente conseguiu resolver esse problema com essa associação de triângulos para cada parte. Então, veja que agora a gente ainda tem um nome para esse tipo de relação, vocês vão ver mais na frente, mas eu já começo a dizer assim, olha, posso colocar um termo desconhecido ali,
uma ideia de uma parte que você não conhece e aí você relacionar através desse símbolo, colocar alguma coisa que identifique aquele pedaço, começa a fazer operações com aquilo e utilizando essa noção que a gente viu agora, conseguir resolver esse problema. Vamos fazer mais um exemplo para a gente perceber como é essa aplicação. Ó, Patrícia e Janaína têm juntos R$ 75. Sabendo, eu acho que cortou aqui, hein? A quantia de Patrícia é 4 vezes, acho que deu uma quebrinha aqui, não tem problema. A quantia de Patrícia é 4 vezes a de Janaína. Quanto dinheiro tem cada uma? Pronto, acho que deu pra gente entender, né? Deve ter dado uma quebrinha aqui, acontece. Então, vamos lá. A ideia aqui é relacionar esses valores e aí a gente precisa ter cuidado na maneira de montar esse problema, tá? Vê. A gente vai ter que lembrar de destacar as informações importantes. E aqui eu tenho, juntos elas têm R$ 75 e que Patrícia tem 4 vezes a quantidade de Janaína. Então, a gente vai começar a fazer essa representação, né? A gente já viu que quando tem essa relação entre os valores, eu preciso separar direitinho quem tem qual parte. Janaína vai ter uma parte e Patrícia vai ter 4 partes idênticas às que Janaína possui, certo? A gente conseguiu montar essa ideia aqui. Se a gente fosse utilizar essa noção dos triângulos, o que ia acontecer? Então, a gente vai ter, ó, uma parte, um triângulozinho representando a parte de Janaína. A gente vai ter 4 triângulozinhos representando a parte de Patrícia. E aí, a gente conseguiu utilizar essa simbologia, né? A gente conseguiu utilizar esse triângulo para representar a quantidade de partes que cada uma ia possuir, tá certo? Então, a gente vai fazer a soma desses valores que vai ter que dar juntos, ó, R$ 75. Agora, a gente já consegue perceber que os 5 triângulozinhos, eles vão dar 75, né, gente? E aí, para saber um triângulo só, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir isso por 5. Só que a gente vai descobrir o valor de um triângulozinho apenas, né? Que seria uma parte. Essa uma parte corresponde ao valor de Janaína. Então, Janaína tem R$ 15. E no caso de Patrícia, Patrícia vai ter 4 parcelas idênticas à de Janaína. Então, 15 mais 15 mais 15 mais 15, 4 vezes 15 vai me dar R$ 60. Para mim não, né? Para a Patrícia. Mas a ideia é que a gente consiga relacionar esse tipo de problema, né? Como que eu posso traduzir, como é que eu posso escrever essas relações? Então, ó, a gente tirou a prova, somando os valores, coloquei aqui em cima, 60 mais 15 vai dar 75, então a nossa conta tá certinha, porque bateu com o valor inicial, beleza? E é isso, gente. A gente vai revisar aqui rapidinho as dicas para resolver esse problema. Eu estou sendo repetitiva no sentido de trazer isso para vocês, porque é importante entender como que o planejamento correto traz para a gente a execução do problema e, consequentemente, a resposta certa, né? Então, anota esses passos, não esquece de anotar o esqueminha e também não esquece de revisar quais são as expressões que a gente pode utilizar na hora de resolver probleminhas como esse. Essas expressões aqui, elas vão aparecer cada vez mais, agora que vocês estão no 6º ano, né? Trazendo esse tipo de problema, não só envolvendo o dinheiro ou a idade, entre as pessoas ou entre as partes, mas a gente vai começar a trazer esse argumento daqui para frente em outros conteúdos. Por isso que é tão importante reforçar esse tipo de linguagem matemática, que é onde você consegue perceber a palavra e traduzir numa operação matemática, tá bom? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido por aqui. A gente vai se ver na próxima semana. Queria mais uma vez agradecer pelo carinho, pelos comentários que estão chegando pra gente lá no YouTube, isso é muito importante. E aí eu vou me despedindo de vocês, tá? Um cheiro e até breve!